Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, o nosso Pai, Abba Pai, e do seu unigênito Filho, Cristo Jesus, que morreu para nos redimir de todos os nossos pecados, delitos e ofensas. A Ele a honra, o poder, a glória, o louvor e a adoração. Quero pedir que você compartilhe esses meus vídeos e dê um ok. Se inscreva nesse canal, que eu tenho certeza que será bênção na sua vida. Quero fazer a leitura de um versículo na epístola do apóstolo Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, que diz assim: Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Sobre o tema, devemos congregar desigrejados? Eu quero fazer uma reflexão com cada um de vocês sobre o que li. Primeiramente, nós não devemos confundir igreja com denominação. É o que nós percebemos, é o que nós vemos. As pessoas confundem igreja com denominação. O templo religioso, as pessoas chamam de igreja. Eu sou da igreja tal, eu vou à igreja. É isso que nós aprendemos e ouvimos as pessoas dizerem. Então há essa confusão, essa falta de entendimento entre igreja e denominação. Segundo a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, igreja não é o local aonde os crentes se reúnem, como muitos pensam e como muitos chamam, como muitos dizem. Por isso que muitos valorizam o templo religioso, que chamam de igreja, e eu já vi pessoas dizerem e ensinarem que se você não pertencer a uma igreja, no caso uma denominação, você não é salvo, você não tem comunhão com Deus, se você morrer você vai para o inferno, abro aspas. E é assim que as pessoas pensam, é assim que as pessoas agem, é assim que as pessoas ensinam. Então, segundo a Bíblia, o que é igreja? Igreja é o grupo de pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Igreja é o grupo de pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Conforme li em 1 Coríntios 12, versículo 27, como Paulo escreve também aos Colossenses no capítulo 1, versículo 18, escreve também aos Efésios no capítulo 1, versículo 22 e 23, e também em Efésios 5, 23. Querido, o nosso corpo físico, ele tem vários membros: braços, pernas, olhos, boca, nariz, ouvido, tem pernas, todos são membros desse corpo físico. E cada um tem a sua importância nesse corpo físico. Ninguém é mais importante do que o outro. Assim também somos nós no corpo de Cristo. Nós somos membros nesse corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja como organismo vivo, onde o Espírito Santo de Deus habita no nosso espírito, não nesse corpo físico, mas no nosso espírito é que o Espírito Santo de Deus habita. E o Espírito Santo de Deus com o nosso espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Em Timóteo 2, capítulo 3, versículo 15, é dito que a casa de Deus,
que é a igreja de Deus, ela é coluna e fundamento da verdade. Perceba que o local onde os crentes se reúnem não pode ser confundido, ou seja, não pode ser coluna ou fundamento da verdade. São 4 paredes, é o templo físico, e como aquilo vai ser coluna e fundamento da verdade. A igreja de Deus, que somos nós, sim, somos coluna e somos fundamento da verdade. Queridos, somente os filhos de Deus é que podem ser coluna e fundamento da verdade. Nós, eu, você, nos tornamos filhos de Deus mediante Cristo Jesus. Somos co-herdeiros das bênçãos celestiais. E como filho de Deus já estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Antigamente, o santuário era chamado de tabernáculo ou tenda. Então ali era a casa de Deus, conforme Êxodo capítulo 25, versículos 8 e 9. Mas era como figura e sombra das coisas celestiais, segundo o autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 8, versículo 5. A tenda, o tabernáculo, eram sombra, eram figuras das coisas celestiais. O templo lá em Jerusalém era chamado Casa de Deus. Os discípulos frequentavam, o próprio Cristo ia ao templo, o próprio Paulo, que não era um dos 12, pois foi chamado muito depois, ele também chegou a frequentar o templo em Jerusalém. E ali então, segundo o livro de Crônicas, no capítulo 36, versículo 14, e Esdras 3, 8, mas Deus não morava lá. Como Deus não mora nesses templos de 4 paredes, aonde as pessoas se reúnem. Eu fui muito criticado durante os 47 anos que eu permaneci numa instituição religiosa chamada Assembleia de Deus. Quando eu pregava, quando eu ensinava, eu dizia que Deus não habitava ali. Que Deus não habita em templo feito pelas mãos de homens, conforme está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 24. Então, eu fui criticado. Por que eles não ensinam a verdade para as pessoas? Por que eles não dizem para as pessoas? O templo sois vós. Deus habita em cada um de nós. E se nós estamos reunidos num lugar de 4 paredes, Deus só está ali porque nós estamos ali. E que quando cada um deixar aquele lugar, Deus não mais está lá. Porque Ele habita em nós. Nós somos morada, nós somos santuário da morada do Altíssimo. É em nós que Ele habita. Então, quando você não pertence a uma denominação que eles chamam de igreja, eles dizem que você é desigrejado. Eu mesmo já fui chamado e sou chamado de desigrejado. Eles valorizam muito o templo religioso. Eles dizem, você tem que agora procurar uma igreja. Foi assim que eles nos ensinaram e foi assim que nós aprendemos. Procura agora uma igreja para que você possa congregar. Agora você vai ter que se batizar para que você possa tomar, abro aspas, ceia, para que você possa ter comunhão com Cristo, para que você possa participar do pão que é o corpo. Isso é segundo eles. E o suco que é o sangue, segundo eles. Conforme ensinaram e ensinam, segundo a Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Onde eles deturpam, quando o corpo de Cristo somos nós.
E cada um de nós somos membros desse corpo. E nós temos uma importância nesse corpo. Ninguém é mais do que ninguém. Nós somos todos iguais. Por isso que nós chamamos uns aos outros de irmãos. Mas lá, no templo religioso, a primazia. As pessoas procuram os primeiros lugares. Os líderes querem ser chamados de pastores, de apóstolos, de bispos. Eles querem terem títulos. Eles se colocam como o líder espiritual e diz para o povo que o povo está sob a cobertura espiritual deles. E eles então estão sob a cobertura espiritual de quem? Se o povo está sob a cobertura espiritual deles, e eles estão sob a cobertura espiritual de quem? De Deus. Eles são privilegiados. Deus fala com ele para depois que vir falar a nós. Nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça. Na lei existia sim os sacerdotes. E as pessoas iam ao sacerdote para que o sacerdote pudesse ir a Deus. Deus falava aos profetas para que os profetas falassem ao povo. Mas tudo isso durou até a cruz. Hoje nós só temos um único sacerdote. O sacerdote é Cristo Jesus. Nós só temos um pastor, Cristo Jesus. Nós só temos um Senhor, Cristo Jesus. Nós só temos um batismo. Foi aquele que nós fomos batizados quando fomos sepultados com Ele na sua morte na cruz do Calvário. Nós só temos uma só fé. A fé que vem de Deus. Essa fé que Paulo ensinou aos Efésios no capítulo 5, quando ele diz assim, no capítulo 2, quando ele diz assim, sois salvo pela graça. A graça é Cristo, é um favor não merecido, ninguém merecia, ninguém merece ser salvo. Nós não precisamos fazer nada, nem tampouco deixar de fazer para que sejamos salvos. O sacrifício de Cristo foi completo, foi perfeito, em favor a cada um de nós. E a religião, eles ensinam que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, como se fosse um complemento para a salvação. Eles dizem, agora que você pertence a uma religião evangélica, você tem que se batizar, você tem que ir a monte, você tem que jejuar, você tem que cear, enfim. Eles estabelecem uma série de ordenanças e de preceitos e lançam sobre os ombros das pessoas, dizendo que se as pessoas fizerem isso, elas estão se santificando, elas estão se consagrando. Queridos, é graça, salvos pela graça, é um favor de Deus a cada um de nós. Nós não temos que fazer nada dessas coisas. O sacrifício de Cristo é perfeito, é completo. Nós vivemos na graça, a graça é Cristo. Nós somos livres dos preceitos dos homens e das suas rotinas, dessas coisas do dia a dia que enfadam. Nós somos livres dessas coisas. Nós andamos segundo o Espírito de Deus, é Ele quem nos dirige, é Ele quem nos orienta, porque nós somos filhos de Deus, e a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Eu não tenho que fazer nada dessas coisas, nem tampouco você. Sabe por quê? Porque quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Nós não temos que fazer nada dessas coisas, sabe por quê? Porque ninguém nos arrebata das suas mãos. Foi Ele quem nos escolheu, não nós o escolhemos, mas Ele nos escolheu. Ele nos amou primeiro, antes da fundação do mundo. Nós já estávamos com Ele. E no dia em que cada um de nós nascemos, que se materializa o corpo, é a matéria, é o corpo físico, mas nós já existíamos com Ele antes da fundação do mundo. Fomos predestinados por Ele. Eu sou um predestinado. Você
sabe se você também é um predestinado pelas suas atitudes, pelas suas ações, pela sua comunhão que você tem com o Espírito Santo. Você sabe disso. Você permanece nele e ele em você. Você é guiado pelo Espírito Santo que foi enviado quando ele rogou o Pai, e o Espírito Santo veio e habitou em você e habitou em cada um de nós. Nós temos liberdade em Cristo Jesus. Mas a religião confunde liberdade com libertinagem. Eles acham que quando nós ensinamos e pregamos, segundo Paulo, o apóstolo dos gentios, essa liberdade em Cristo Jesus, eles confundem isso com libertinagem. Quem está liberto de verdade, porque ele anda em novidade de vida. Cristo nele e ele em Cristo. Ele não tem medo do inferno, ele não tem medo do diabo, porque ele sabe que essas coisas para ele não existem. Ele sabe que existe sim os céus, que existe Deus, que existe a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele sabe disso. E então ele não se sente ameaçado como a religião ameaça as pessoas, dizendo que por qualquer coisa você vai para o inferno, qualquer coisa o diabo vai te jogar por terra, ele vai te destruir, ele vai vir sobre a sua vida, como eles ensinam e pregam dentro dessas igrejas, que na verdade são denominações. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, Atos 7:48, Atos 17:24. Denominação é o nome que tradicionalmente é dado aos grupos que possuem um nome, geralmente registrado em cartório. Essas igrejas, a sua maioria, principalmente as tradicionais, elas são registradas em cartório, porque elas recebem um nome: Batista, Presbiteriana, Assembleia de Deus, Adventista, enfim, elas recebem um nome. Assim sendo, quem não faz parte de nenhuma denominação não é necessariamente um desigrejado, como eles chamam. Eles chamam quem não está numa denominação de desigrejado. E, no entanto, não. Nós não somos desigrejados. Sim, sem denominação. Nós somos apenas sem denominação, mas não desigrejado, como eles nos chamam, como eles nos atribuem. Como se estar igrejado no templo deles, isso fosse ou é uma coisa muito importante. O importante é estar em Cristo. É em Cristo que nós temos que estar. Queridos, eu quero concluir, pois o tempo não nos permite avançar, porque senão o vídeo fica muito longo. Mas eu vou dar sequência sobre o tema futuro. Devemos congregar? Assim como quem faz parte de uma denominação não necessariamente faz parte do corpo de Cristo, mas sim faz parte de uma denominação, conforme Mateus 13, de 24 ao 30, e Mateus 7, de 21 a 23. A igreja somos nós, pura, sem mácula, sem ruga, sem ira, sem porfia, sem inveja, alegre, cheia de paz, somos felizes, praticamos os frutos do Espírito, usamos de longanimidade, de benignidade, de compaixão, somos compassivos e amamos uns aos outros assim como Cristo nos amou, porque nós somos um organismo vivo, somos o santuário e a morada do Altíssimo, aonde Ele habita. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Um forte abraço. Tu és um abençoado. Amém, amém e amém.